E aí, pessoal? Bom dia, M3, tudo tranquilo? Vamos lá para mais um encontro, hoje com a redação e trabalhando mais algumas relações aí importantes ao desenvolvimento das nossas habilidades, tá? Então vamos lá, galera. Separei aqui para vocês, algumas dicas, né, para a gente desenvolver mais aí as competências 2 e 3 e é claro que acaba olhando para a competência 5 também, né? Vocês sabem disso, a gente tem sempre articulado esses conhecimentos. Mas na semana passada, quando vocês preencheram o Forms, né, muitos de vocês colocaram a competência 3 como uma das maiores dificuldades. E aí vocês sabem, né? Como a 2 olha para tema e a 3 olha para a organização, eu fundi as duas aí, tentando oferecer para vocês um material legal aí, né? Dicas, não é teórico, não, são dicas de comportamento na elaboração do texto. Então vamos lá. A primeira coisa lá que que eu coloquei em negrito. Entenda bem o tema da redação. Qual é o modelizador da frase tema? Então, na semana passada, eu tive a oportunidade de ficar provocando vocês na aula de redação nesse sentido, né? Por exemplo, quando a gente estava analisando os temas das 4 primeiras redações semanais, teve um que a gente falava assim, desafios e horizontes. Lembram disso? Tá? Então, o desafio é um modelizador. E aí, será que todos vocês pensaram em, poxa, no D1 e no D2 eu represento a ideia de desafio, horizontes eu deixo para conclusão, nas propostas. Será que todos vocês pensaram nisso? Será que todos vocês pensaram naquele papo que a gente já bateu, que desafio é um problema aumentado, é um problema continuado? Será que todos vocês estiveram conectados a isso? Então, acho que o primeiro grande passo é a gente dedicar, sim, alguns minutos para uma reflexão sobre o tema, tá? Pegando a palavra núcleo, vendo se o núcleo é um ou se o núcleo é duplo, tá? Fica conectado a esse pensamento, veja lá se tem um modalizador, qual é a carga semântica que esse modalizador traz, entenda se ele está mais conectado ao desenvolvimento ou à conclusão, tá? E por aí vai. Beleza? E a gente tem um monte deles acontecendo por aí, né? Vocês já encararam desafios, vocês já encararam os horizontes, vocês já falaram de caminhos, alternativas, né, para o combate. Então, assim, pensa que identificar bem a frase tema é um dos principais elementos para a elaboração da sua redação. E isso é competência 2, você sabe disso, tá? Faça um brainstorming, mas sozinho. Coloque seu conhecimento de mundo em ação. Pense em exemplos. Eu tenho algumas redações que estão deixando de colocar exemplos, tá? E a gente sabe que de 2018 para cá o exemplo ele tem que aparecer em algum momento da sua redação como forma de materialização do pensamento, da teoria, demonstrando que você, candidato, você tem a competência de mostrar na sociedade aquilo que você está pensando, tá? Então eu preciso de um exemplo em algum momento da redação. Coloca isso como uma das obrigações do teu brainstorming. Antes da redação, você vai falar assim, nesse exemplo aqui, eu puxo uma setinha, vou exemplificar essa situação, tá? Beleza? Pense no problema relacionado a esse tema. Toda proposta do Enem tem um problema que precisa ser selecionado. A matriz de escolha do tema, de elaboração da prova, parte de situações problema. Então você tem que ter em mente que aquele tema ali está trazendo uma problemática para você e isso, que bom, está sendo bem representado nas gerações de vocês. Não vamos deixar a peteca cair. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quando a gente tiver elaborando, né, o nosso brainstorming, tá? É legal a gente fazer algumas perguntas que podem conduzir o nosso pensamento. Por exemplo, qual é o problema presente no tema? Tá? Digamos que você esteja enfrentando alternativas para o combate ao desperdício no Brasil, ao desperdício alimentar no Brasil. Tá? Então, qual é o problema? Tá na cara, né? Acho que você consegue perceber. O problema desse tema, né, é o desperdício de alimentos que poderia ser reaproveitado. Por que isso é um problema? Olha só, olha como é que a pergunta já vai começando a conduzir você, né, para determinado tipo de raciocínio. Quais as causas desse problema? Teu pensamento já voou para uma, duas, três, quatro causas. Você vai escolher a melhor.
Dessas causas que apareceram na sua cabeça, quais delas você escolheria pensando uma bacana intervenção? Então, olha só o que eu estou querendo dizer para você. Não basta você escolher uma causa maneira. Você tem que escolher uma causa maneira que tenha uma intervenção boa a ser feita sobre ela, porque a articulação vai ser avaliada nesse sentido, né? A articulação lá na competência 5. Então, galera, quando você perguntar quais são as causas desse problema, vão aparecer várias. Então, usa como um dos critérios para escolher essas causas que estão aqui na tua cabeça, aquela que é boa e aquela que tem uma boa aplicabilidade de intervenção, tá? Então vamos botar isso como proposta de organização das nossas ideias a partir de agora. Olha que coisa legal para a gente fazer o detalhamento, cara, lá na competência 5. Por que essa solução que você pensou deveria ser colocada em prática? Por quê? Claro que a resposta óbvia é a finalidade primordial, combater o problema que você identificou. Mas, digamos, o porquê do porquê dessa solução ser colocada em prática? Isso é detalhamento, galera. Isso é detalhamento da finalidade, tá? Então, essa pergunta é uma pergunta muito bacana também, já para você colocar no brainstorming do seu texto, beleza? E o como essa resolução resolveria o problema, você sabe, né? É para você nunca deixar de esquecer de colocar o modo meio, né? Porque eu ainda estou pegando algumas redações que colocam um outro agente como extensão do agente principal. E aí a gente já sabe que isso não configura modo meio, configura mais um agente. Então você não alcançaria os 200 pontos. Então, a pergunta é como e não quem mais ajudaria na proposta. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos avançar. E aí eu dei uma exemplificada aqui que depois vocês podem ler com calma. Eu peguei isso tudo aqui e coloquei dentro do tema mobilidade urbana para vocês verem, tá bom? Beleza? Então só um exercício. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar uma outra redação. Lembra que eu prometi para vocês trazer uma redação um pouco melhor, mas ainda com alguns problemas? E a temática é a temática do lixo, né? Que a gente ainda não fez aqui. Então vamos lá. Tema bom, né? Tema preocupante aí, situação, problema grave para muitos municípios aqui do Rio, do Brasil inteiro, né? A questão dos lixões, dos aterros sanitários. Então vamos lá. O problema do lixo nas grandes cidades atualmente. Esse aqui é o título da redação, tá? Não tem verbo, tá? Mas está bem grande, né? Tá um título bem grande. Eu acho que, né, reproduzir isso aqui, ó, é meio que redundante, tá? Então eu acho que a gente poderia tentar melhorar um pouco esse título, construir um título metafórico, né? Para essa questão aí, como por exemplo, cidades do lixo, cidades em lixo, né? Lixo das cidades fica bem simples, né? Lixo das cidades fica bem simples, tá? Mas cidade em lixo é interessante, né? É diferente, tá? Então vamos lá. A Constituição Brasileira, promulgada em 1988, garante o direito à preservação do meio ambiente. Porém, este princípio não é plenamente respeitado. Resíduos presentes nos oceanos e nos mares e também a não utilização da sobra comprovam esse problema. Urge a necessidade de mudança desse paradigma social. Galera, tá na cara aí, né, que há uma preocupação em acertar, em aplicar, né, o modelo aí que a gente vem trabalhando de introdução, mas eu tenho alguns comentários a fazer. Ela começa fazendo a declaração, né, a introdução declarativa, citando a Constituição Brasileira e trabalhando lá o meu bem e meu mal. Ó, algo positivo e algo negativo, tá? Representado aqui pelo porém. Só o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, galera. Nesse sentido aqui, o tema é a questão do lixo nos grandes centros urbanos, tá? A declaração que ela traz da Constituição é direito à preservação do meio ambiente. Pô, galera, você concorda comigo que isso se distanciou um pouco do tema? A declaração feita por ela,
tá? Por esse aluno, embora eu tenha uma conexão com o tema, está tangenciando, porque eu não trouxe a questão do lixo. Então, quando você for fazer a declaração usando um documento, a frase declarativa, a introdução declarativa, usando um documento que seja a Constituição, a DU-DH, né, o Estatuto do Idoso, o que seja, tá? Dá uma conectada firme no tema. Essa mesma frase, se ela traz o lixo para dentro do tema, funciona. Dentro da frase, funciona. Por exemplo, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, garante o direito à preservação do meio ambiente, vírgula, sobretudo no que diz respeito ao tratamento dos resíduos urbanos, vírgula, o lixo. Olha aqui, ó, tá? E aí, galera, eu conectei basicamente ao tema e fiz funcionar. Tá? Então, a crítica inicial que eu tenho a esse texto, já não é mais inicial, não, porque eu dei uma criticada no título também, é não fazer uma articulação direta com o tema proposto no encaminhamento dessa introdução. Tá? Ela usa o documento, ela faz bonitinho lá, né, a referência, mas acho que a conexão com o tema poderia estar mais clara aos olhos do corretor. Beleza? E aí ela vem com o meu bem e meu mal, né? Porém, este princípio não é plenamente respeitado. Cara, cadê a tese aqui? Cadê a tese? Diz para mim. Eu não tenho. Eu não tenho tese aí, cara. Eu não tenho, tá? Então isso aí está no campo da constatação. Ele está constatando que tem um problema, mas não tem tese. Eu tenho batido muito na tecla com vocês para não fazerem isso. Deixem a tese explícita, tá? Por curiosidade, vamos ver se lá na conclusão, vamos pular tudo, vamos lá na conclusão, ver se houve RT e SA, retomada de tese, síntese argumentativa. Olha lá, ó, logo, há de se perceber que o problema do lixo está aumentando exponencialmente, precisando de uma solução. Aqui, eu não tenho. Olha como é que o problema vai ocorrendo em cadeia. Tá vendo? Eu não tenho retomada da tese, eu não tenho síntese argumentativa. Principalmente a retomada da tese, eu não tenho. Eu não tenho por quê? Porque eu não consigo retomar o que eu não apresentei. E aí, galera, já tomou uma pancada de competência 2 logo de cara, logo de partida. Então, a nossa preocupação com a tese tem que ser algo muito claro e muito explícito dentro do nosso projeto estrutural de texto. Beleza? Vamos lá. Resíduos presentes nos oceanos e nos mares. E também a não utilização da sobra. Pô, isso aqui ficou feio, né? Ficou forçado, da sobra, né? Comprovam esse problema, tá? A gente pode falar dos resíduos, né? Reutilização alimentar, né? Mas da sobra ficou feio, da sobra de alimentos, da sobra de produtos, né? Isso aqui ficou muito vago. Então, eu acho que é também um ponto a melhorar dentro dessa introdução. Beleza? Vamos para o D1. Primeiramente, legal, marcou um modelizador que muitos de vocês estão usando e eu gosto. Os dois modelizadores usados por esse aluno foram bons, tá? O primeiramente eu gosto muito e o ademais eu também gosto muito, tá? Acho que vale a pena usar esses aí, tá? Primeiramente, é importante reconhecer o excesso de lixo nos mares e nos oceanos como um grave problema. Como é que isso acabou de repente? Como é que acabou muito forçado? Como um grave problema. Como um grave problema que gera a preocupação não só de entidades públicas, mas também de instituições privadas. Assim, dá uma melhorada nesse encaminhamento aí para você mexer mais com os sentimentos do corretor. Tá? Isso aí acabou muito forçado, mas pragmaticamente não está errado. Tá? Só acho que poderia ficar mais encantador. E sabe que, né, a gente está nesse projeto agora, de ir tornando os nossos textos mais encantadores. É o que eu chamo texto canto da sereia. Vai tocar lá, vai cantar a musiquinha e o corretor vai ficar seduzido e vai marcar só nível 5. É isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, é importante reconhecer o excesso de lixo nos mares e oceanos como um grave problema. E aí eu vou dizer para você uma coisa. Não é os lixos nos mares e oceanos que é um grave problema. O grave problema é o despejo de lixo nos mares e oceanos, tá? Então é algo para se pensar, é algo para você organizar. Vê se começa pela causa e atinge a consequência, e não partindo direto da consequência. Sei lá, é uma dica que acho que vale para ti. Beleza? Isso porque são preferíveis as soluções não ecológicas sobre as ecológicas, pois o problema é resolvido mais rápido e barato. Hã? O que é isso? Chama o Luiz Carlos.
chama o Luiz Carlos para conversar com a gente sobre o que essa pessoa quis dizer aqui, tá? Não nos ficou claro, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, então nos ajuda aí, porque isso aqui não funcionou, tá? Então vamos grifar aqui porque não funcionou não, beleza? Vou dizer para vocês que tá um discurso prolixo, redundante, tá? A gente até acha o que a pessoa quis dizer, ela quis falar de medidas, ações dentro da sociedade, né, que não privilegiam a produção ecológica, a produção sustentável, mas quis, porém não disse. Tá? Então esse parágrafo está bem tenso. Consequentemente, as fontes de água tornam-se impróprios para o consumo humano. Água do mar, mares e oceanos se tornam impróprios para o consumo humano só se esse consumo estiver no campo do banho, né? Porque a gente não consegue, pelo menos no Brasil, a gente não dessalina a água. Israel, a gente até sabe que faz isso, né? Mas a água do mar não é uma água de consumo, pelo menos no consumo biológico aqui, né? Então tem alguma coisa esquisita aí nesse parágrafo. Então eu condenei, galera, tá? Mas é um parágrafo que para o corretor desavisado, meio que passa batido. Então, ele não está funcionando, tá, galera? Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, ele todo sublinhado, tá? Segundo parágrafo. Pelo tamanho, tu já desconfia, né? Que eu peço para vocês sempre pensarem minimamente num prédio de 3 andares. A alegação, justificativa e fechamento. Eu só tenho 2. Então já tem algo errado aí, tá? Vamos lá. Ademais, é relevante mencionar que os restos, falou sobras, agora é restos, que os restos jogados nos aterros sanitários não são reutilizados, devido ao investimento nesse meio. Devido ao pouco, ao precário, né? Mas olha só, é relevante, os restos jogados nos aterros sanitários não são reutilizados, devido ao investimento nesse meio. Não, galera, os restos, eles não são reutilizados antes da responsabilidade dos investimentos. Tem um olhar ético, tem um olhar daquele que produziu o resto, a sobra, o lixo, tá? Então, falar do aterro sanitário é falar de um assunto depois da responsabilidade individual, tá? Então, assim, eu acho que, né, a gente está colocando a carroça na frente dos bois, esse parágrafo aí, ele está, né, se enrolando. Então, acho que a gente poderia passar de uma escala individual para uma escala, né, estatal, né, para uma questão de negligência estatal. Aí sim, né, a gente conseguiria trabalhar uma ideia aí bem casadinha. Outra coisa que eu quero conversar com vocês, a gente insiste sim que dentro da competência 2, vocês abordem diferentes áreas do conhecimento. Ok, acho importante, tá? Mas essa preocupação também tem que estar conectada a uma certa congruência dos argumentos dentro da sua redação. Pô, num primeiro argumento o cara falou de despejo no mar, agora ele está falando de aterro sanitário, ou seja, vai da água para a terra, assim, de repente, sem nenhuma lógica transitiva, né? sem uma transição gradual do pensamento. Então, assim, eu acho que até o segundo parágrafo aí poderia estar na primeira posição, né? Quando ele fala que aterros sanitários, né, acabam poluindo, né, não é igual ao chão, mas acabam poluindo lençóis freáticos esses que acabam chegando, né, de forma poluída e contaminada aos mares e oceanos, e isso agrava ainda mais o problema da poluição. Aí depois ele viria com um argumento falando dos mares. Ademais, vale ressaltar que um problema grave conectado aos mares, além da poluição despejada pelos rios, é a ideia de que, aí vem, ó, falando sobre os resíduos sólidos, essas coisas que afetam os mares, tá? Como, por exemplo, a ilha de plástico do Pacífico, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, é fazer uma gradação lógica entre os argumentos. Você viu que isso aí não aconteceu. Fala de mar, fala de terra, tudo desconectado, e eu quero vocês empenhados em conectar os pensamentos. Beleza? O nome disso é textualidade. Isso a competência 3 observa, tá, galera? Beleza? Olha a competência 3, capacidade de organizar as ideias. Tá? Organizar as ideias. Conclusão, galera.
Você vê que ela sabe que tem que fazer uma conclusão Enem, né? Porque é o maior parágrafo. Então vamos lá. Logo, há de se perceber que o problema do lixo está aumentando exponencialmente, precisando então de uma solução rápida. Galera, ela já tinha dito isso lá na introdução, urge a necessidade de uma transformação. Então isso aqui está redundante. E a gente não tem a reafirmação da tese, tá? E a síntese argumentativa. Então, esse parágrafo aqui, esse período em amarelo desconectado. Deixa eu sublinhar para indicar que ele não funcionou, tá? Ah, esse parágrafo aqui também. Esse parágrafo aqui eu vou botá-lo em amarelo também, porque ele não funcionou, tá? Beleza? Para reverter esse quadro, é necessária a ação conjunta de agentes sociais. Cabe ao governo criar, gosto muito dessa frase, tá? Isso aqui é um elogio para ela. A ação conjunta de agentes sociais. Muito legal isso aqui. Cabe ao governo criar programas de reutilização dos resíduos com o objetivo de gerar matérias-primas, como, por exemplo, no Japão, onde o lixo é transformado em energia e cabe também à mídia e às ONGs, né? Aqui teria uma crase. Cabe a propagarem a ideia em campanhas contra o uso de sacos plásticos, por exemplo. Né? Muito por exemplo. Ó, por exemplo aqui, com o objetivo de se poluir menos os mares. Se essas medidas forem tomadas, esse problema diminuirá acentuadamente. De longe, a conclusão é o melhor parágrafo da redação dela. Tá? Tem uma certa lógica, tem um certo... Tem os agentes, tá? Tem o detalhamento, que é o exemplo, tá? O exemplo do Japão. Então a proposta dela está muito boa. Só não vai ganhar 200, galera, porque eu não posso dar 200 numa proposta de intervenção que tem uma argumentação precária. Tá? Isso está nos paradigmas da nossa correção. É a relação entre as competências 2, 3 e 5. Tá? Se a minha argumentação falha, eu não posso ter, logicamente, uma competência 5 ganhando 200 pontos. Tá? Então, o melhor parágrafo dessa redação, sem sombra de dúvida, é a conclusão, mas não está articulado a discussão dos argumentos, tá? Está articulado ao tema, mas não aos argumentos, o que impede aí, né, uma nota boa nessa competência, tá? Beleza? Então, quero que você me diga lá na aula ao vivo daqui a pouco, né, qual é a nota que você deu para essa redação. Semana passada foi 540, você lembra? E essa daí, merece um pouquinho mais? Merece menos? Diz para mim, eu vou colocar isso para vocês na aula, né, na nossa aula de redação, quinta-feira. Beleza, gente? Ó, vou encerrar aqui. Obrigado por me receber mais uma vez, mais uma análise de redação aí. Essa, né, nos dando novas relações, né, em relação à da semana passada e produzindo conhecimento mais uma vez na gente. Lembre-se, quando estiver fazendo o brainstorming da sua redação, aplica essas perguntinhas aí na tua mente. Acho que isso vai te ajudar. Beleza, gente? Um forte abraço. Até a nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.